Primeiramente, eu te cumprimento a todas as pessoas com boa noite. Bom dia para quem esteja a ver aquele vídeo de dia, ou boa tarde, conforme a hora que nos pode assistir esse vídeo. Primeiramente, eu estou a orar para pedir que o Espírito de Deus derrama sobre mim, sobre nós também que estou esse vídeo, e que Deus derrama seu Espírito Santo sobre cada um de nós, e que o Espírito Santo vem tocar nosso coração, vem transformar, vem mudar. Que Deus perdone nossos pecados também. E que esse anjo magnífico poder pode vir a campo em redor de cada um de nós, em redor da nossa casa e da nossa família. É tudo que nós estamos orando em nome de Jesus hoje eternamente. Amém. Nossa meditação de hoje curta está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Não podia alongar mais com os outros versículos que complementam, mas o centro de nossa meditação está na Lucas 22, verso 31. Então, nesse versículo está escrito: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo. Versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando converteres, confirma a teus irmãos. Jesus Cristo, de um momento, chega e chama Simão atenção. Simão, Simão. Quando que nos chamaram nos nomes dos versi é que é, se não estou falando aquilo que você sabe, alguma coisa que é segredo. É uma advertência, um aviso, um chamar de atenção. Então, é falar Simão, Simão. Se fosse hoje, eu não estou falando assim, hoje toma cuidado, fulano. Ou fulano, fulano. Mas Jesus Cristo, quando ele fala isso, é para uma coisa era muito terrível. Quando Satanás se pede para ser andado, ou seja, peneirar, não te levar, não entende, para morrer nós, a mim que nasce na fora, não sabe morrer que é processo de peneirar um cereal. Muitas vezes, no tempo de Cristo, está pôr a cereal na moinho, então o moinho está torava, está girava, e aquele grão está separado de palha. Trigo, por exemplo, que era mais trabalhado, que era mais habitual a ser andado naquele tempo, porque era a base de quase toda a alimentação. Pão é coisa que toda alguém está comendo. Na China está comendo pão, na Alemanha está comendo pão, na Cabo Verde está comendo pão, na outra parte do mundo pão é uma comida que desde sempre, desculpa, sempre pão é a base alimentar de todas as pessoas. Voltando ao que Satanás pede a Jesus, Jesus dá para os discípulos, não quer cirar-se, não quer peneirar-se, não quer provar-se, não quer levar-se à prova. Porque se anda ou peneira, para chegar a esse processo, tem que passar por um processo de bulha. De bulha, não estou falando aquilo do bulha. Não tem milho, chão, ou que não quer do bulha. Mas que não está fácil. E hoje não estou para ir na pilão, não está de ocupar, até que tudo grão com casca muito. Tudo uma casca está muito, fica grão. Então depois disso não tem apanhado algo, não tem alimento, ou então não está sirando alguma coisa que é peneira, está sai página, está fica só grão. Mas para poder peneirar antes, ele passa por um processo doloroso. E esse processo, na crioulo, não te fala do buja de cupó, ou tu pensar com marado, te cupó de pilão nela, até que grão se para de parte, ou de engano. Mas, esse processo, quando que Satanás fala me crê, ser andado, é processo de tribulação. É a mesma coisa que tribulação.
na palavra tribúlios significa duguja. Então, tribúlios, que é de uma palavra latina, hoje em que trazem as palavras latina. Então, tribúlios significa duguja, ou seja, separa grão de parte. Qual é que é a finalidade que Satanás queria ser andado essa? A nós, horas que não ser andado, horas que não peneirado, e para olhar se verdadeiramente não tem algum fruto na nós. E qual é que esse fruto que não tem na nós? Que não deve ter na nós. Gálatas 5:22 está falando sobre esse fruto. Que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e temperança. Que esses frutos lá, se nunca tens, então inimigo te vencer. Porque não te vencer com amor, não te vencer na paz, não te vencer com alegria, que são frutos do Espírito. Por isso que Jesus falou assim: Senhor, se ligar na minha videira, não se vai. Senhor, se ligar na minha, eu produzo teu fruto. Porque sem mim nada podes fazer. Também no teu olho, Paulo te chega e afirma no Filipenses 4:3 e te fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quer dizer, quando que não se ligar com o verdadeiro tronco, com a verdadeira árvore, e não te acaba com o teu fruto. Mas só nós erramos, nunca conseguirá nenhum fruto. Mas, entrando, por que Satanás pede para ser anda discípulos? Se no Job, no mesmo livro Lucas, capítulo 22, versículo 24, ele fala: houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Hoje, em todos os lugares, em todo meio que não está sendo, todo tipo de ambiente, sempre está surgindo pessoas que estão querendo ser maior do que aquele outro. É no trabalho, é na escola, é no jogo, até dentro da própria igreja. Porque discípulos estavam junto com Jesus, mas também você está a perguntar qual desse que é maior. Se perguntar, você está contentia. Qual desse que é maior? É alguma coisa? Não. E por que acabou? Jesus fala sobre isso. Então, deixa claro que quem é que quer ser maior no reino de Deus tem que ser servo. Servo é chamado para servir, mas um serviço de qualidade, um serviço de imparcialidade, um serviço neutro, um serviço sem nenhum benefício próprio, um serviço onde que o eu tem que desaparecer, um serviço abnegado, um serviço em favor de outros. É isso que nos chamaram a servir. Mas essa contenda, bem de longe, essa contenda, eles oravam nela. No Mateus 18, versículo 1, Jesus Cristo está falando, naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Discípulos tinham essa pergunta, tinham as dificuldades. E quem é maior? Hoje, onde você está, onde você frequenta, onde a alimentação está frequenta, onde pessoas se encontram, sempre tem pessoas que ficam preocupadas entre qual de nós que é maior, qual de nós que é melhor, qual de nós que está melhor posicionado. Mas hoje, a palavra de Deus te revela quem é maior. O único por ser maior, o único por ser percebido, o único por destaque. E qual é que é chamado para ser maior no reino dos céus? Porque nós não precisamos ser maior ali na terra, não ser maior no reino dos céus, de nada vale. Nós maior lutas nos destinos e destinar a salvação. A nós nos chamaram a ser filhos do reino. A nós é superior nessa terra. Não nos de passagem. Então a maior coisa que nós não temos que fazer é procurar o reino celestial. E procurar o reino celestial
que tem primazia, que tem espírito de supremacia, que tem espírito de superioridade, mas sim espírito de serviço. Então Jesus volta a perguntar-se, volta a falar assim. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Amém. Por que o menino tem que ser maior no reino? É maior no reino dos céus. Por que Jesus Cristo, pai, uma criança, mostra que tem que se converter agora uma criança? Porque uma criança depende de seu pai para comer, depende de seu pai para lavar, depende de seu pai para vestir, depende de seu pai para tudo coisa. A única coisa que nós nos chamamos é ser dependente, para não depender de Jesus, para não depender de Deus. Nossa vontade, nossos desejos, tudo para depender de Deus, de sua vontade, de sua palavra, do corpo de sua palavra. Então hoje, chamado é esse. Chamado é que converte como uma criança, ser humilde como um menino. Dependência de Deus, não tem que depender de Deus. Se nunca depender de Deus, jamais nunca vai ser grande. Essa grandeza, quem é maior, só você receber através de um serviço abnegado, através de humildade, através de quando não depende de nosso mestre, que é Jesus Cristo, que não depende de homem algum, que não deixa que nenhum homem fazer não ser preso, que não seja subjugado através de subtilezas vãs, debaixo de ideias humanas. Então, hoje não chamado, hoje, a palavra de Deus está te chamando a ser servo. Hoje, a palavra de Deus está te chamando a ser como criança. Está te chamando a ter uma conversão verdadeira, sem parcialidade. Sem parcialidade. Não estou voltando para a peneira. O que a peneira te traz? Peneira que te destrui, não. Peneira só te revela quem é que tem raiz e quem é que sempre te repite discurso. Também, é uma peneira que te acrescenta nada, só te remove. Coisa que te remove? Defeitos de caráter, excesso de orgulho, disfarçado de fé, etc. Na peneira está a ser retirado que te serve. Então é necessário, irmão, que cada um de nós, é necessário, irmã, que cada um de nós não passe a peneira. E esse peneira não tem que estar preparado, orando. Porque peneira é certo, um dia não está passando a peneira. E quando não passa por peneira, que não encontrado com frutos. Esse fruto é frutos de amor, de alegria e de paz. Esse fruto é frutos de longanimidade. Esse fruto é fruto de domínio próprio. É fruto de fé. Se não vai ter isso, no dia que não chamado a ser provado, não tachado seu fruto. E uma árvore sem fruto será cortado e lançado no fogo. Essa é a nossa meditação hoje, curta e breve, de 3 minutos e 30 segundos. Que Deus continue a te abençoar, que as mensagens tocam nosso coração e servem para corrigir, para edificar, para formar um corpo em Cristo Jesus. Boa noite, que Deus continue conosco, a proteger, a guardar e a te abençoar. Amém.